Bom, pessoal, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao espaço 17º Seu. É uma alegria estarmos aqui nesta tarde. Agradecer imensamente a Fabiana, né, que se voluntariou, né, aceitou o nosso convite para nos falar de um tema tão importante, ainda tão desconhecido, principalmente no movimento espírita, né? E nós temos que aproveitar essa oportunidade ao máximo, né, para que a gente possa dirimir as nossas dúvidas e assim trabalharmos não só dentro da lei, mas dentro daquilo que muitas casas aí buscam realizar e às vezes acabam encontrando alguns percalços, né? Então, Fabi, seja muito bem-vinda, tá bom? Se você quiser dar as suas boas-vindas antes da gente fazer a leitura e a prece. Obrigada, Mauro. Boa tarde a todos. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade. E, assim, que Deus nos ajude, né? Nos conduza para que essa tarde eu possa levar algo para vocês, porque com certeza eu vou receber muito e essa troca para mim é muito querida. Muito obrigada a todos. Obrigado. Agradecer também ao André Luiz, que é o parceiro aí da nossa irmã Fabiana nas apresentações, e ele vai ser o dinamizador do próximo mês, né? Falando sobre LGPD e IA. Então, ele também já está aí, né, sentindo o termômetro do 17º Seu, para que ele se prepare para o mês que vem. Então, meus queridos, vamos dar início à nossa lição, né? A página de ambientação, pedir à nossa querida Érica que ela possa fazer a leitura para a gente, por favor. Faço sim. Vamos lá. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois cha... Foi muito. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam, santamente ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863, página extraída do nosso Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 12, item 10. O homem no mundo. Obrigado, Érica. Tá. Vamos então pedir ao nosso irmão Fred. Fred, você pode fazer a nossa prece, querido? Posso sim. Tá me ouvindo? Sim, por favor. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir a permissão para que os bons espíritos, os espíritos do Senhor, as virtudes do céu possam vir ter conosco, no propósito sublime que aqui nos encontramos, queridos irmãos, de pensar, de refletir a respeito do, do quanto devemos aplicar o Evangelho no mundo que vivemos, do quanto devemos aperfeiçoarmos na prática da caridade, no quanto podemos nos ajudar mutuamente, nos instruindo para melhor ajudar nos trabalhos de nossa casa. Obrigado, queridos irmãos. Permita que os Espíritos do Senhor possam nos inspirar, nos acolher, no nosso ambiente onde nos encontramos, envolver todas as nossas casas espíritas, envolver a querida irmã que trará o fruto de suas reflexões, de seu trabalho, do seu estudo, do seu esforço a compartilhar conosco. Que possamos, queridos amigos, estar inspirados pelo mais alto e repartir esse pão e alimentar nossas almas e criar, Senhor, cada vez mais esse laço fraterno de ajuda mútua, essa corrente fraterna de ajuda das casas espíritas. Com a sua permissão, Senhor, iniciamos mais uma reunião do 17º Céu. Graças a Deus. Uhum. Bom, Fabi, então agora passo a batuta para você. Bom, peço a todos os companheiros aqui da sala que mantenham o áudio fechado e, caso queiram fazer alguma pergunta, possam levantar a mãozinha para que a gente organize aqui as questões, tá bom? Fabi, você prefere que a gente acumule as perguntas e faça depois, ou faça no momento que a dúvida surja? Gente, eu acho que pode ser feito no momento que a dúvida aparece, porque traz dinamismo, às vezes a dúvida de um é de outro, você tem vontade, então você tem a vontade. Eu não sei se vamos conseguir resolver todas as dúvidas, mas a gente vai Tá se bom, esforçar, tá bom? vamos lá. Então, gente, muito boa tarde para todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, de verdade. É sempre muito bom, muito gostoso. E, como eu falei no início, a gente sempre cresce muito com essa conversa, né? Eu estava comentando com o Mário, com a Janaína, que aqui em São Paulo, onde eu estou, está um dia muito bonito. E, de repente, Raimundo está tão bonito. Mas mesmo assim, cada um que se dispôs a vir aqui aprender algo que foge até um pouco daquilo que a gente faz um link com religião, né? Mas para bem levar essa mensagem, né? De acordo com o que a gente viu Kardec fazer, o Cristo fazer, sabe? Eu lembro muito da Casa do Caminho, né? Pedro ali, Tiago se esforçando para fazer tudo de acordo com as leis de sua época, enfrentando dificuldades imensas para isso, para conseguir levar o recado do Cristo de acordo com essa necessidade de adequação às legislações que existem. Eu acho que é muito bacana, mostra que o comprometimento que a casa tem aqui com essa mensagem. Então, é uma honra muito grande e eu agradeço demais a confiança de cada um de vocês. Não sei se só vou saber todas as dúvidas, se eu vou conseguir levar para vocês tudo o que vocês necessitam, mas eu me comprometo a buscar o que eu não sou, tá bom? O meu nome é Fabiana, vai ficar gravado, então, se eventualmente alguém tem alguma deficiência, né, ouvir a gente, eu sou uma pessoa de pele clara, olhos e cabelos escuros, e atrás de mim tem um fogo tá desfocado. E estou usando uma blusa azul marinho. E mais uma vez agradeço então a vocês a oportunidade. Ah, eu faço parte do Espiritismo.net. Para quem não conhece, é uma casa que praticamente não. Ela nasceu no ambiente virtual e até hoje 90%, acho que 95% das ações, das nossas tarefas são exercidas no meio virtual.
Então, quando veio a pandemia, nós tivemos uma procura muito grande para compartilhar a experiência de atuar no meio virtual. Então, nós fazíamos preces, nós fazíamos o atendimento fraterno. E o André, que é o meu companheiro, meu parceiro, né, meu amigo de espiritualidade, que o Mário falou, ele é coordenador também do atendimento fraterno, da parte de assistência fraterna. E ele trouxe a ideia de um curso para compartilhar, porque era realmente uma procura bastante grande. E dentro desse curso, ele sugeriu, Fábio, vamos fazer uma parte de aspectos jurídicos, do atendimento fraterno? E aí foi, no início era meia hora, uma hora, não preciso dizer que deu essa parte de uma hora, porque era muito interesse que as pessoas tinham. E a partir daí a gente ampliou esse módulo de aspectos jurídicos, um deles era dedicado a um horário ali só para LGPD, e a gente realmente tinha uma procura, uma demanda muito grande. Foram 11 cursos, para vocês terem uma ideia, cada curso tinha em média 4, depois passamos para 5 módulos, que eram 5 semanas. E essa temática sempre foi muito recorrente, né? Suscita muitas dúvidas. Nossos irmãos aí do espíritas realmente têm muita dúvida e muito comprometimento. E a ideia que nós trazemos, então, quando recebemos convites, como o do Mário, como o da Jana, do 17º CEU, eu falo CEU, eu preciso me corrigir, então vocês já me perdoem se eu falar CEU, tá? A ideia é, como que a gente reduz tão em tão pouco tempo? E assim, muitas vezes a gente não está conversando com pessoas que têm conhecimento jurídico, né? A gente sabe que, de repente, a gente levanta a mão, você vai no aquário, vou ajudar as pessoas, e você está como coordenador de um trabalho que só conhecimento jurídico, né? Então, como é que faz? Então, qual é a proposta, gente? A proposta é trazer um pouco, né, do que nós temos, assim, de experiência, dos pontos que a gente usa na prática, mas levar a vocês a ideia de compreender a lei. Porque não adianta eu vir aqui e ficar uma hora e meia, né? Falando conceito jurídico que ninguém vai entender nada, nem eu vou entender. Daqui a pouco eu estou dormindo aqui, vocês também. E a gente não vai conseguir levar isso para a prática. Então a ideia é compreender. Então, pessoal, se vocês estão explorando juridiquês, não vai ter juridiquês. Vamos tentar usar o máximo de prática possível. Acho legal vocês trazerem as dúvidas de vocês porque vocês têm esse exercício prático, tá? E essa é a ideia. Vamos colocar a lei no dia a dia da gente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui meio chocante. Mas imagina o seguinte: a lei diz, homicídio, quem matar alguém vai ser responsabilizado por tantos dias de pena. Tem qualificadora, tem culposo, tem uma série de características. Se eu falar para vocês isso, para vocês meio que mas por que você não vai fazer? Eu não posso, não vou fazer isso, eu respeito a vida. A ideia é essa, trazer para vocês o bem que a gente vai defender. Porque aí vocês vão saber, olha, eu nem preciso ir no detalhe, porque eu sei o que eu tenho que defender, eu sei o que eu posso fazer. E aí é por aqui que a gente vai caminhando. Jana, por favor, você pode adiantar o slide? Fabiana, Oi. nós estamos recebendo o seu áudio aqui um pouco picotado. Você está usando um fone, não é isso? Melhor tirar? Eu acho. Vamos fazer um Então, teste? Melhorou? Muito. Então, ótimo. Eu só vou aumentar aqui o volume, porque eu estou ouvindo bem baixinho vocês. Pronto. Então, tá. Excelente. Melhorou? Então, tá ótimo. Então, seguimos. Bom, para a gente compreender, então, a ideia da lei, da LGPD, esse nome gigante, eu acho que a gente precisa voltar um pouco ao conceito que a gente tem de internet, de dados, dessa coisa virtual, essa coisa digital, né? Então, eu costumo trazer sempre essa charge, né? Essa charge é de 1993, foi quando começou ali a popularizar a internet. Então, tá meio apagadinho, mas na charge o cachorrinho vira pro outro e fala assim: Ah, na internet ninguém vai saber que você é um cachorro, porque
retrata bem a ideia que a gente tem da internet, que na internet ninguém sabe quem é você, não é? Na internet a gente tem isso tão enraigado, tão na cabeça da gente, que a gente costuma brigar, né? Não, tem tanta briga na internet, mas será que a gente brigaria assim, ali, ó, no tete a tete? A gente elogia, a gente bota coração, a gente diz que, olha, eu amo você. Gente, você é minha amiga do peito. É ou não é? Às vezes no dia a dia a gente não tem essa expressividade. Mas aqui na tela a gente tem. É como se tivesse dentro ali do fundo da mente da gente uma proteção. Olha só, ninguém está me vendo aqui, então eu consigo me expressar melhor. Só que não é bem assim, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente estuda ciências de proteção de dados, quando a gente estuda segurança da informação, primeira coisa que se fala é um jargão. Você não quer ser hackeado? Não digitaliza. O que você quer guardar segredo? Escreve, mas não digitaliza. Entende? Por quê? Porque hoje em dia não existe esse nível de segurança super 100% em nada, praticamente. Então a gente já começa a entender que não existe também anonimato. Dá para perceber que o cachorrinho é o cachorrinho, que você é você, que eu sou eu. E aí a coisa começa a mudar de figura, tá? E aí a gente começa a entender que a gente precisa ter um certo cuidado. Muitas pessoas, quando a gente traz a LGPD, veem o seguinte, inclusive meio que torcem o nariz, né? A gente vê muito isso, inclusive lá no grupo do Casa Espírita Legal. Mas para quê? Para que que eu vou seguir a lei? Ah, para que lei de proteção de dados? Ai, né? Por que que é tão importante assim? O que que é dado pessoal? A gente não tem ideia, gente, do que é dado pessoal. Nós não temos ideia. O brasileiro não tem ideia do que é dado pessoal. E por que eu estou dizendo isso, que eu não gosto do Brasil? Não. É porque lá. Ah, tudo bem, pode avançar. Já não tem problema, não. Porque lá fora a cultura é um pouco diferente da nossa. Existe mais cuidado com dados pessoais. Vocês viram que quando começou a gravar, apareceu uma mensagenzinha aqui do Zoom falando: olha, está sendo gravada essa reunião. Por conta disso, é LGPD, tá? Não esse nome, mas é a legislação equivalente que afeta todos eles. Por quê? Porque esse cuidado de dados pessoais não é uma necessidade que olharam para o centro espírita e falaram: não, olha, gente, o centro espírita, não, vamos botar uma lei para eles, atormentar a vida deles. Não foi assim. É uma lei geral para abranger todo mundo, porque existe necessidade dessa proteção. E, inclusive, instituições religiosas, sim, tá? Então, vamos adiantar. Pode adiantar, Jana, por favor. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos começar a refletir sobre isso. Quando a gente fala de dados pessoais, muitas vezes vem na cabeça da gente, era legal quando vocês estivessem aqui tete a tete, né? Que eu ia pedir para vocês levantarem a mãozinha. Mas, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Costuma ser assim, aí, vazamento de dados de banco, não é? Ai, meu Deus, vazou minha conta. Eu trouxe essa notícia do Pix, que comunica vazamento de dados cadastrais. Essa notícia é de 2024, estava fresquinha ali na última vez que a gente fez uma conversa sobre a LGPD. Ela continua super, super, mas absolutamente super atual. Hoje, gente, existe uma problemática com o Pix enorme, porque eu estou compartilhando dado pessoal. Ah, mas existe também com outros, existe com tudo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Esse asterisco aqui, esse asterisco não, esse ponto de exclamação, se sobrar um tempinho, eu vou compartilhar com vocês. É como dizem na internet, um bizu, uma diquinha, tá? Que eu acho muito interessante, inclusive, para proteção dos dados de vocês, de todos nós. Eu acho que todos têm que saber dessa possibilidade de proteção que hoje existe. Por quê? Porque é isso, gente, vaza dados. Então a gente entende o quê? Que eu tinha um dado que estava sob proteção, guardado, mas alguém foi lá e pegou esse dado, né? Alguém foi lá e, ó, surrupiou esse dado e pode fazer sei lá o que com ele. Essa é a ideia. Mas não é só isso.
não dá para a gente conversar muito por conta do tempo, mas eu sugiro, eu não sei se alguém aqui já viu, um documentário que chama Sujeito a Termos e Condições. Aqui no cantinho da tela, eu não consigo mostrar, mas aqui no cantinho está escrito terms, né? And conditions may apply. Eu não sei se eu estou falando direito, eu tenho até vergonha de falar travendo em inglês. Mas ele quer dizer sujeito a termos e condições. Procura com esses dois nomes no YouTube, e, se possível, um dubladinho, né? Bem dubladinho ali, uma legenda, e vocês vão entender. Esse é um documentário de 2013. E ele vai trazer o quê? Como eram usados os dados nossos, os dados pessoais nossos, que nós, sem perceber, compartilhamos na internet. E nesse caso, sujeito a termos e condições era por quê? Vocês lembram? Quem é aqui um 18 mais, né? Não tô brincando. Quem é aqui é um pouquinho mais, né? Vai lembrar que quando a gente estava na internet, há um tempo atrás, começou a surgir cada coisa que a gente ia entrar, cada aplicativo, cada site, um documento gigante que a gente tinha que ler e no final aceitar as condições. Vocês lembram disso? Eu pergunto, quem está fazendo assim com a cabeça? Alguém leu alguma vez aquilo? Nunca. Eu até tentei, mas eu não consegui até o final. Gente, era 50 páginas dessa letrinha aqui, ó. Não é não? Tô mentindo? Não é, assim. Só que a hora que a gente dava lá, ok, eu aceito, eu estava aceitando compartilhar os meus dados pessoais. Aí vocês vão falar, mas eu não estava colocando meu CPF nada no aplicativo, porque não era esse dado pessoal que eles estavam querendo. Eles estavam querendo usar a sua localização, o seu perfil, quem é você, o que que você tem preferência, o que que você quer, qual a sua necessidade. E isso, gente, não é só para vender, também é para manipulação, também é para uma série de coisas. Tem coisas que são legais eles saberem. Por exemplo, entra no YouTube sem login, sem colocar lá quem você é. Meu Deus, é terrível aquilo. Aparecem umas coisas que você fala, eu não quero mais ver. Volta. É ou não é? Entra com seu login, vai aparecer as suas preferências. Então, isso é ok, isso é legal. Mas teve uma época que isso não era assim. Isso era usado para manipulação, inclusive de processos eleitorais. Aqui embaixo tem uma frase de um outro documentário que chama Quem já viu uma propaganda que te convenceu que o seu microfone está ouvindo suas conversas? Isso é uma frase lá do documentário da Netflix que chama Privacidade Hackeada, muito bom também. Garanto que se vocês verem esses dois, vocês nunca mais vão querer ver internet na frente. Não, tô brincando. Mas vai acordar para o que é o uso dos dados pessoais. Dado pessoal hoje é ouro, é petróleo, é o novo petróleo, porque tem 1.001 usos e envolve muito dinheiro. Então é preciso muito cuidado. Percebam que vai muito além de alguém hackear ali o seu conta bancária, é muito maior do que isso. Precisa de proteção para conta bancária, sim, e precisa para tudo mais, tá? Pode avançar, por favor, Jana. Não tô vendo mais seu rostinho, mas sei que você tá aí. Então, gente, juridicamente, vocês vão ouvir muito isso, é sobre liberdade de ser quem você é. É sobre privacidade, você ter proteção para ter essa liberdade, é sobre a livre formação da personalidade. São conceitos bastante complexos, que, na verdade, estão falando o seguinte: é sobre o direito de você ser você ali, usando um recurso que você tem disponível. O direito de você ser um jovem, uma família, uma criança, porque a criança usa a internet, eu falo que não, né? É sobre a pessoa de quem nós somos, é sobre a nossa humanidade, nossas preferências, nossos anseios, nossos medos, nossa saúde, nossa preferência sexual, né? Tem os nomes certos, me perdoem que eu nunca consigo gravar e olha que o André orienta, mas tudo isso, a orientação sexual, saúde, são dados super importantes que a gente tem que ter cuidado. E para quem a gente fornece esse dado, tem que ter cuidado, porque se isso vai parar onde não era para estar, ou se eu rompo a confiança, o dano pode ser muito grande. Tá? É sobre isso que a gente está falando. Eu não estou falando aqui mais
de dados assim, mas eu não vou mostrar o RG, nem peço o RG da pessoa. Eu estou falando de algo muito maior do que o RG. O RG precisa de cuidado? Sim, mas é só sobre isso? Não, não é só sobre isso. E é isso que é importante a gente ter em mente, porque nós, no caso espírita, lidamos com pessoas, com seres humanos ali que estão, às vezes, em processos muito fragilizados, muito difíceis. E a gente tem que ter essa noção que a gente precisa cuidar desse processo, dessa situação interior, que muitas vezes se manifesta por meio de dados pessoais, ok? Pode passar, por favor, Jana, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que são dados pessoais. Então, vamos lá. Feito tudo isso, que eu espero que esteja aí no coraçãozinho de vocês, vamos partir para a lei. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que que eu preciso entender disso? De cara, de pronto. Que geral é geral. Geral não é só para Fabiana, não é só para o estado do Rio de Janeiro, não é só para o Brasil, não, é geral, 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 tá? É para todos. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ele vai envolver todas as pessoas que coletem dados pessoais para tratamento. Pessoa jurídica? Sim. Pessoa física? Sim. O que é tratamento? Toda vez que eu vou dar ali, é algo que. Bom, o tratamento, conforme a lei, é qualquer coisa que tenha relação com dado pessoal. Eu até brinco, eu falo, eu olhei numa tela um dado pessoal, eu estou fazendo tratamento desse dado pessoal. Quando eu uso um nome para eu colocar, fazer uma lista ali de presenças, é dado pessoal. Quando eu pego, faço um cadastro, até para atender, sei lá, a assistência social do meu município, é dado pessoal. Eu estou tratando esses dados, eu estou coletando e vou fazer um uso dele para um determinado fim. Isso é dado pessoal, ok? É tratamento, desculpem, isso é tratamento de dados. O tratamento, ele é amplo, a lei, ela traz um texto gigante e ele fala várias ações. E no final coloca, mas isso é só um exemplo, tá? Porque é tudo. Eu tive contato com dado pessoal, eu vou ter que ter muito cuidado com isso. Exceto, vamos trabalhar a exceção que é mais fácil. Exceto quando eu for lidar num modo muito privativo, muito particular com esse dado. Eu não tenho finalidade nenhuma. Eu anotei aqui o telefone do Mauro para a gente poder conversar. Pronto, ok. Isso não é tratamento de dados. Mas, a partir do momento em que eu estou conversando com o Mauro para ter uma finalidade, que é a casa que vai usar, que é a gente marcar essa reunião, aí eu já estou falando em dados pessoais. Interessante, né? Mas para vocês verem o alcance disso. É muito grande? É muito grande. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Governos, instituições públicas têm que seguir a LGPD. Isso é interessante por quê? Porque não tem uma pessoa nesta sala que não seja titular, que não tenha um dado pessoal que compartilha com o governo, e com provavelmente 90% de tudo que a gente vai falar aqui, tá? Todos nós temos que ter ciência dessa lei, porque ela protege, então, no fundo, nós mesmos, ok? Governo, tem que proteger o seu dado pessoal, cidadão? Tem. Ah, mas ele é governo, problema dele. Tem que proteger, sim. Faz parte da lei. A lei vai envolver toda a parte de governos. INSS, prefeitura, defensoria, tribunais. Tem tudo. Tem coisas que não tem como a gente não fornecer o seu dado pessoal. Aí, ok, mas eles assim, eles vão proteger. Tem que proteger, ok? Banco, indústria, rede de varejo, hortifrutis, empresas de contabilidade. A empresa, se eu estou falando de banco, é banco. Se eu estou falando de um hortifruti gigante, sim. Do pequenininho, também. Não importa o tamanho. Se é pessoa física, advogado, eu preciso compartilhar o dado do meu cliente lá no tribunal. Não vai ter conversa, senão não tem processo, não é? Mas fora isso, o resto eu tenho que cuidar. Eu não posso sair por aí compartilhando, tá? Tem até lei que me impede isso, né?
Um influencer, sabe aquelas pessoas que estão lá, influencers, né? Que estão lá, a gente segue, compartilha. Gente, é uma loucura. Eles colocam os dados da gente, colocam, ai, falei com fulana, que fofo, tal. É dado pessoal. Artesão, eu tô lá contratando um serviço, olha, eu vou tá vendo essa foto? Você pinta, é dado pessoal. Um marceneiro que vem na sua casa, que vai coletar dados seus, da sua família, dado pessoal. Todos têm que ter essa. A ideia, gente, é trazer uma cultura de proteção. E a mesma coisa, instituições religiosas, instituições de terceiro setor que estão ajudando a sociedade civil. Tem que ter esse cuidado? Tem. Ah, mas a gente está sendo tão bonzinho, a gente está ajudando, a gente está indo onde o Estado não vai. Tem que cuidar, tem que, vai sim ter que seguir a LGPD. Ah, então a gente tá lá, ai, Fabiana lascou, porque olha só, é muito complicado. É muito complicado. Só que a gente não está fazendo isso de uma maneira doida, né? A própria aplicação, a própria autoridade legal, ela está vindo muito devagar com uma política de cultura. E isso é a tendência a que aconteça nos próximos anos, uma cultura com relação a dados pessoais. Uma lei no Brasil costuma demorar tempos para pegar, como a gente fala, mas é importante que a gente já parta daqui no sentido de cumpri-la, né? Pode passar, por favor, Jana. Outro ponto que é importante, que está lá na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por que que eu estou chamando a atenção para vocês? O primeiro ponto já sabemos. Ai, mas eu tenho que seguir a lei? Tem. Proteção de dados pessoais. Por que que tem que ter essa ideia muito clara? Primeiro, eu gostaria que a gente lesse junto. O que que é proteção? Eu vi lá no sinônimos, ali no Google, né? Abrigo, acolhimento, agasalho, asilo, coberta, escondedouro, tem uns nomes estranhos ali que eu até deletei alguns. Esconderijo, guarita, recanto, refúgio, toca, ninho, reduto, teto, trincheira. Esse trincheira achei ótimo. É a ideia. Ou seja, eu estou protegendo, fazendo uma trincheira, eu estou abrigando, eu estou acolhendo e guardando, agasalhando. Entendem essa ideia? Por quê? Passa, por favor, Jana. Eu vou pôr um parênteses. Eu vou pôr um parênteses. Pode ver que eu até mudei a cor. LGPD não é direito de imagem, tá? Então, o que que acontece? A gente vê as criancinhas for falar na evangelização, fotografa todo mundo. A gente vê jovem, nossa, a juventude tá bombando, fotografa todo mundo. Bota lá a atuação que a gente faz, não sei, alguma atividade, enfim, junto aí, idosos, enfim, qualquer atividade que a gente realiza. Ah, palestra. Gente, é uma loucura. Todo mundo fotografa, filma, manda bala, vai em rede social, vai para o YouTube, vai não sei o quê. Aí o que acontece? A gente acompanha aquele grupo Casa Espírita Legal, como eu falei para vocês. Mas, gente, é toda hora, alguém com a dúvida. Ah, eu fiz um termo de consentimento, que a gente vai falar, porque eu já vi alguma coisa sobre LGPD. Então, eu faço todo mundo assinar quando chega na casa espírita. Só que eu não estou falando de LGPD quando eu quero pegar um dado e jogar para o público. Lembra, LGPD, o que que é? A proteção. Eu tenho uma finalidade, eu vou coletar o dado para tratar esse dado para uma finalidade, mas essa finalidade implica em proteção. Eu não estou divulgando. Então, quando eu coleto a minha imagem para colocar no YouTube, não é LGPD, eu não estou falando de LGPD, eu estou falando de direitos de imagem. São coisas completamente diferentes. Ah, mas é imagem. É imagem. Mas a finalidade muda tudo. E é isso que vocês têm que entender. Quando a minha finalidade é divulgação, opa, calma, não para tudo. Não é LGPD que eu estou dizendo. Eu preciso sim de um termo de autorização. Por quê? Porque a imagem, a voz de uma pessoa tem proteção constitucional, não é nem lei, é na Constituição. Depois vem o Código Civil que vai falar que também tem proteção, mas antes de tudo está ali na Constituição. Agora, o dado pessoal também está na Constituição, mas são artigos diferentes, são coisas diferentes.
E isso é importante a gente ter em mente, tá? Por quê? Porque a gente é assim, tem um modelo de termo de consentimento para usar a imagem? Não, não tem, porque não existe isso. Isso é importante a gente saber, porque são regras muito distintas, tá? É, a gente vai falar de direitos de imagem no próximo encontro. Até vou pedir para o Mauro também que eu vou dar um gancho ali em direitos autorais, para a gente colocar tudo isso no mesmo pacotinho, vai ficar bem legal. E aí o André vai falar da inteligência artificial, ok. Mas por enquanto, já fica claro para vocês que a imagem, quando eu divulgo, quando eu coleto a imagem para divulgação, é totalmente diferente da imagem que eu vou coletar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, quando vocês vão, por exemplo, numa empresa, vocês acabam de ser contratados por uma empresa, né? Parabéns, conseguiram emprego. E a empresa tem reconhecimento facial. Ela coleta os seus dados para tratamento, ou seja, para eu usar na identificação facial, porque você vai chegar lá na empresa, vai mostrar seu rosto para uma câmera, ela vai autorizar a sua entrada. Isso. Percebam, eu não estou divulgando. O meu objetivo principal não é colocar você no YouTube, é colocar você no meu sistema de segurança. Entendeu? Aí, no primeiro caso, LGPD, tá? Agora, se você for contratado para fazer divulgação de produtos lá no YouTube, direitos de imagem. Ok. Até aqui, ok? Tô vendo umas carinhas assim. Então, seguimos adiante. Voltamos para LGPD, pessoal. Bom, depois de tudo isso, o que é dado, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pode levantar, tá bom? Beleza, Frederico, obrigada aí do retorninho. O que é dado, pessoal? Então, dado pessoal, gente, é toda informação que identifica uma pessoa. Então, vamos lá. RG identifica uma pessoa? Sim. Agora vamos mudar, né? Vai ter aquele outra, sim, não lembro o nome agora, mas vai ter uma outra documento de identidade. Também. CPF? Também. O nome completo? Dependendo do nome, sim. Dependendo do nome, a gente vai identificar uma pessoa. Um e-mail. Sim, o e-mail hoje, tanto é que a gente recupera senhas com e-mail, porque só você que vai ter aquele e-mail no mundo inteiro. Olha que interessante. IP, Internet Protocolo, protocolos de internet. Quando a gente acessa a internet, como nós estamos fazendo agora, esse computador que eu estou acessando, ele tem um número de identificação. Percebe que eu estou falando do computador, eu não estou falando da minha casa. Isso passa por uma série de processos e vai parar lá nas big techs, né? Vai parar lá nas pessoas que fazem o fornecimento da internet. Então, não tem como identificar o computador, tá? Então, a gente já vai vendo que anonimato não existe. Mas não é só sobre esses dados. Existe uma coisa que a gente chama de efeito mosaico. O que é isso? É quando uma informação sozinha, ela não vai identificar uma pessoa, mas no conjunto com outras ela identifica. E não é um RG, não é um CPF, não é nada disso. Vou dar um exemplo clássico, exemplo que a gente estuda. Ah, não sei se ainda tem, mas acho que ainda tem, né? O Google Earth, o Google que a gente. Hoje a gente usa direto no Maps, né? A gente acessa o Maps, coloca lá. Não sei se vocês já viram. Eu quero numa rua tal. Você entra praticamente na rua pelo computador e você olha tudo pelo computador. As casas, como é que é a rua, a árvore, tudo bonitinho, como se você estivesse lá. E teve um caso no começo dessa tecnologia em que uma um rapaz foi visitar a amiga de uma moça na hora do almoço e foi com o carro dele. O Google passou a câmera do Google, pegou e a moça foi localizar a casa da amiga e viu o carro do marido. Só que o carro do marido estava borrada a imagem. Mesmo assim, aquilo deu uma treta, que vocês podem imaginar, né? E acabou gerando o divórcio.
E o marido entrou com uma ação contra o Google, falou: olha, como é que vocês fazem isso? E o Google respondeu: peraí, mas não tem dado pessoal nenhum aqui. A casa da moça está com o número borrado e a placa do seu carro está borrado. Quantas pessoas têm o mesmo carro seu? Aí ele respondeu: eu não sei quantas pessoas têm um carro igual ao meu, mas o meu é o único que tem esse adesivo aqui. E isso levou a minha mulher a me identificar, porque todos os meus carros eu ponho esse adesivo. Então, nesse caso, o adesivo, isso é caso real, tá? Não é invenção. O adesivozinho serviu como dado pessoal. A casa, a moça conhecia. Então, a gente quando fala isso parece tão distante, mas não é. Imagina vocês quando a gente está lá. Eu vou trazer até para a realidade do Espiritismo.net, que ainda é mais eloquaz a coisa. Imagina que eu estou no chat, no atendimento fraterno. Eu pego o nome da pessoa, o e-mail e a cidade. Eu começo na conversa, eu não estou pedindo mais nada, mas na conversa, aquela pessoa começa a trazer ali, sabe, informações. Olha, a minha mãe faz isso, 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 eu não sei o que que eu faço. Meu pai bebe, eu moro em tal lugar, eu tenho tal, estudo em tal colégio. Percebe que eu estou na conversa, coletando dados pessoais, eu não estou nem com esse objetivo, mas eu estou automaticamente coletando dados pessoais e o conjunto desses dados me leva a identificar a pessoa. É muito sério. Na casa espírita, muitas vezes a gente não fazia aquelas fichas de atendimento fraterno, escrevia o nome, RG, CPF, o que que aconteceu, onde que era a casa. E isso é dado pessoal. Ah, mas eu não estou usando a internet, Fabiana, eu estou usando um papel e uma caneta. Isso também é dado pessoal. Porque lembra que eu falei que a lei é geral? Ela não está falando que é só para a internet. A gente usa a internet porque aqui é mais fácil, né, de visualizar. Mas o dado pessoal físico coletado pede a mesma proteção. Então, sim, se você não usa internet, mas você gosta de anotar um monte de coisa, inclusive dados pessoais das outras pessoas, você está coletando dados pessoais que são protegidos pela LGPD, tá? Isso é muito importante, gente, para as casas espíritas. Deixa eu dar uma corridinha. A gente vai trazer alguns exemplos aqui. Pode adiantar, por favor, Jana? Muito bem. E existe ainda um tipo de dado pessoal que é ainda mais importante, entre aspas, porque ele tem um potencial de dano muito alto, que são dados pessoais sensíveis. Só um momentinho. Desculpa, gente. São dados pessoais sensíveis. Ele tem um potencial de dano gigante, porque a gente vive numa sociedade ainda muito complicada. Sabemos disso, não precisamos explicar muito quanto a isso. Mas dados de saúde, né? A gente sabe que pessoas podem ser discriminadas, pessoas podem ser. E aí, gente, vai ao infinito o que pode acontecer. Imagina, uma pessoa tem. É tão complicado falar disso, né? Mas qualquer doença hoje em dia pode vir, por exemplo, parar num processo seletivo de uma pessoa e invalidar aquele processo, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma doença contagiosa, a gente pode sofrer algum problema. Crianças, quando são rotuladas, mamães, papais, titios, vovós, queridos, cuidado com o que coloquem na internet, né? Então, tudo isso é um dado de potencial dano, precisa de proteção maior. Quando eu, instituição espírita, coleto esse tipo de dados, eu preciso ter muita proteção. E a lei vai cobrar isso da gente. Sexualidade. Desnecessário também dizer como ainda existe preconceito aqui no Brasil, e acho que em todo lugar, né? Mas como existe preconceito. Etnia ou raça. Existe muito problemas. Nós ainda temos tudo quanto é fobia, não. Hoje a gente porque fulano, né, a gente vê questões dos nossos irmãos israelitas que estão enfrentando problemas. Eu acho isso inacreditável, né? Em pleno ano 2026. Existe isso. Pode voltar um pouquinho, Jana, por favor.
né? Então, existe todos esses dados, gente, a gente não faz ideia, mas são altamente é, de potencial dano. Opinião política, pensa esse ano o que que vai ser. Opinião política é um dado sensível. Convicção religiosa, a gente é espírita, a gente sente na pele, é ou não é, né? Dados biométricos, nossa imagem, nossa digital, né? Lembra que a gente falou, tá? Eu coletei a minha imagem. Imagem é dado pessoal sensível? É. Por quê? Porque é dado biométrico. Eu coletei para colocar no YouTube, para colocar no Instagram? Sim. Ah, então pera, eu tô falando de direito de imagem. Mas eu coloquei aqui para lá no Centro Espírita, vamos pensar. Sei lá, né, gente? Eu vou até transferir para fora do centro espírita, porque eu não vejo motivo para o centro espírita coletar dados pessoais, dados biométricos. Tá? Me desculpem se alguém faz isso, eu realmente não vejo necessidade. Mas vamos colocar, por exemplo, condomínio. Essa é outra coisa que me dá arrepio, mas a gente segura na mão de Deus e vai, né? Porque não tem muito o que fazer. Condomínio. Quem aqui mora em prédio? Condomínio já te passo, Mauro. O pessoal coleta digital. Gente, tem banco que abre a conta com a digital, né? E o pessoal coleta essa digital. A gente não sabe quem vai guardar, como que isso vai ser guardado, a gente não tem ideia nenhuma. Isso, Valéria, banco, é inacreditável o que pode ser feito com a nossa digital. E a gente, infelizmente, acaba sendo obrigado, né, por força das circunstâncias, a colocar, dar a nossa digital aí para sei lá eu quem, né? Então, pera lá. Mauro, eu vou passar primeiro para o Mauro, que levantou primeiro aqui, pelo menos no que eu vi. Se eu estou cometendo alguma coisa errada, vocês me falam. E depois a Valéria. Só para colaborar dentro dessa sua fala de uso de imagem na casa espírita, eu quero trazer o recurso, por exemplo, do site, né? Muitas casas espíritas têm sites. E no site, às vezes, você coloca lá fotografia dos fundadores ou da diretoria constituída, né? Isso estaria se enquadrando dentro disso que você quer demonstrar, o uso dessa imagem? Na verdade, não. Lembra, eu estou divulgando. Então, quando eu pego a foto de um fundador, de um participante, de alguém que está assistindo uma palestra, que é bem comum, e divulgo rede social, site, jornalzinho que eu penduro ali no mural, né? Vamos trazer também para essa parte física. Tudo isso é divulgação. Então, a rigor, a instituição deveria pedir para quem está cedendo a sua imagem um termo de autorização de uso de imagem, dependendo do caso, de voz também, tá? Então, nesse caso, é aquele caso do uso da imagem, não é o caso da LGPD. Precisa de autorização? Sim, mas é diferente, né? LGPD, a autorização é: eu vou usar a imagem para, vamos colocar, para identificar no portal de segurança, para você poder ter acesso à casa, e eu não vou compartilhar com mais ninguém isso, tá? É diferente do caso de quando eu coleto a imagem, porque eu vou publicar, vou compartilhar com todo mundo, ok? Valéria? Tem essa questão da imagem, a questão também da digital, porque o banco, ele não só quer o seu reconhecimento facial, ele também pede a sua digital, né? E até o próprio aplicativo do banco que você usa no celular, ele exige a digital e também tem a senha. Eu não salvo nenhum tipo de dado de conta de nada no meu celular. Mas eu abro lá o app e na hora eu boto agência, conta, senha, mas eu não salvo nem no celular digital, porque você pode sofrer alguma situação, o bandido chega lá, pega teu celular, pega teu dedo, tasca na tela e tem acesso a qualquer coisa que você queira, né? Então eu sempre evito esse tipo de coisa, o máximo que eu posso, mas tem coisa que não tem jeito. Há até certos aplicativos que você baixa para fazer no computador, qualquer coisa que você tenha, cartão de crédito, os caras querem tudo, querem tua foto, querem teu digital, querem tudo. Só falta pedir o teu DNA, né? Isso aí é uma coisa que às vezes você não quer,
mas você tem que oferecer para você ter aquilo que você deseja, né? O produto que você está adquirindo. Exato, Valéria, perfeito. Eu te digo mais. É por isso também que a LGPD ela vem aqui, ó. Ela vai falar, tudo bem, você quer? Ok. Só que você vai ter que proteger. Aí vamos supor, tem vazamento de dados. Aí você sofre um dano. Ah, aí o banco, sei lá. Ah, mas eu não tive culpa. Oh, peraí, como você não teve culpa? Então prova. Você prova que você me protegeu esses dados. Por isso que acabam pagando. É, agora falando assim de bancos, né? Os bancos eles investem quantias assim milionárias em segurança da informação. Gente, não é brincadeira o que os bancos investem, porque o dano é muito grande. E quando eles pedem toda aquela parte biométrica, né? Realmente a gente sabe que eles fazem isso justamente porque conjugam ali imagem com geolocalização, são dados muito importantes, são dados bastante complexos que eles conseguem para trazer segurança. Mas a gente sabe que aqui é muito difícil, é mundo de provas e expiações, né, gente? Por isso que também é importante a gente saber os nossos direitos. Eles sabem os direitos e os deveres, a gente também precisa saber os nossos, né? Para dar um equilíbrio aí. Sérgio? Oi, Fabiana, tudo bem? Só para esclarecer um pouco para nós, a mesma lei aplicada para a pessoa física da proteção de dados se olha também para a pessoa jurídica, porque hoje nós falamos que as casas espíritas são pessoas jurídicas, né? Ou existe alguma diferença nesse aspecto? Não existe. Vamos supor, é, eu, se a gente está conversando entre amigos, tá? Bate-papo, vamos marcar uma pizza, tá? Então, tô eu, você, o Mauro, todo mundo ali, cada um na sua casa, vamos fazer uma pizza, vai ser muito legal. Ok, isso daí é entre nós. A partir do momento em que a gente se reúne, não vamos fazer um congresso, a gente vai divulgar tal coisa, percebe que é uma atividade institucional? A partir daí, eu já estou, então, lidando de uma outra maneira. Então, sim, quando eu coleto dados para uma finalidade institucional ou uma finalidade comercial, eu estou, então, falando ali da LGPD, tá? Não importa se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica, tá? Só quando é algo entre família, aquele grupo, sabe aquela briga que dá na família, isso aí tudo bem. Isso aí é particular, tá? Então, eu vou tentar citar um exemplo que talvez fique um pouco mais claro. Ótimo. Pertencemos a uma casa espírita e vamos fazer um evento numa outra casa espírita. E que também tem a sua personalidade jurídica lá preservada, e eu não fico atento às questões legais de divulgação daquela instituição. Eu posso ser penalizado se eu não tiver, não é isso? Ou Exato. é isso? Totalmente. Sim, É isso. exatamente. Quando eu trago todas essas questões para o institucional, eu tenho que ficar atento com as questões legais. Tá bom. Eu lembro que a gente queria fazer, a gente recebeu um convite de teatro, de cinema, nem lembro. E aí veio a equipe nossa de divulgação, vamos fazer uma oferta no Instagram, vai ser super legal, uma live e a gente sorteia. Não vai não, porque tem a lei para isso. Nossa, mas são dois convites, são, mas tem leis, então a gente vai ter que seguir essas leis, ainda mais que vai para o YouTube e tal. Aí, moral da história, sorteou entre os amigos mesmos e tudo bem, né? Deu lá para a equipe lá, não, nem lembro como é que foi isso. Mas vocês percebem que a mesma situação, quando eu trago para um nível particular, ok. Quando eu levo para o nível institucional, eu tenho que observar as leis que vão cuidar dessa questão, tá? Aí vocês vão falar, mas isso é muito difícil. Eu gostei muito do trecho que vocês trouxeram do Evangelho no início, é bem por aí. É difícil, é complicado, mas quando vocês têm essa ideia que a gente está tentando trazer hoje, vocês já vão começar a despertar esses sinais de alerta. E aí vocês podem, não, deixa eu confirmar. Gente, não se esqueçam, a unificação não é nome, unificação é estamos juntos nesse processo, um anjo do outro. Ok? Mauro,
Só uma colocação que está aqui no chat. O nosso irmão Val pergunta assim: boa tarde a todos. Nesse documento de direito de imagem, tem que ser um específico para cada evento em particular? Ele reconhece que o assunto hoje não é direito de imagem, aí, né? O André vai tratar disso no mês que vem, mas ele colocou aqui, eu trouxe para que a gente possa dar algum spoiler para ele. Não dá spoiler, mas tem que vir depois. Não, tô brincando. O que que acontece? Depende. Por exemplo, no Espiritismo.net, nós temos um- uma equipe e parte dessa equipe faz estudos no YouTube, né? Então, imagina só, toda semana estão lá no YouTube. Tá? Imagina se eu for pedir um termo para cada evento, não dá. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela se voluntaria para trabalhar no Espiritismo.net, faz parte, termo de adesão ao trabalho voluntário, assina. Termo de cessão de dados de imagem e voz, pá, também, e termos de direitos autorais, também. Só para você saber, direitos autorais e direitos de imagem a gente vai tratar também no próximo encontro, tá? Então a gente faz assim. Agora, nós também temos lá, estou trazendo essas questões que aí vocês vão adaptando para a situação de vocês. Mas tem convidados. Então, tem, por exemplo, a gente chama o Mauro. Mauro, você não quer dar uma palestra para a gente lá no YouTube? Vamos fazer uma entrevista? Tem uns programas lá de bate-papo? Vamos? Quando que eu vou, Fabi? Amanhã. Só que antes você assina esse termo aqui para mim. Ah, então tá bom. Ah, mas e se não assinar? Então não participa. Mas vocês são chatos. Somos. Porque o jurídico é chato. Não, não é assim. Na verdade, pessoal, as pessoas gostam, elas se surpreendem, elas falam, nossa, é sério? Assim, então tá bom. Então, sim, quando a pessoa é um convidado por evento, aí o Mauro vem lá no final do ano, outro termo. Vem daqui 10 anos, outro termo. Uma a cada 3, 4 meses. Dependendo da condição, aí ainda não é o nosso voluntário que já tem lá o termo assinado, a gente vai pedindo evento a evento, tá? Muito boa a sua colocação, viu, Walter? André, Vara. Antes de passar para o André, eu gostaria de pedir ao Val que ele pudesse dizer de qual casa que ele é, por favor, para a gente poder ter aqui o nosso registro, tá bom? Pode botar no chat, por favor, Val. Pois não, André, contigo a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. Só dando uma colaboração com aquilo que a Fabiana está colocando. Primeiro, assim, que ela é uma das pessoas consideradas chatas dentro do trabalho, pela função que ela exerce, né? Porque nós pensamos naquilo que o nosso coração quer realizar, mas a gente tem que pensar com aquilo que a nossa razão manda fazer, né? Então, muitas tarefas que são feitas hoje nas instituições, elas acabam se tornando quase que inviáveis se tornarem rigorosas dentro da legislação, né? Porque um trabalho espírita nós partimos do princípio de que a boa vontade, o amor ao próximo, o desejo de colaborar, tudo isso é uma coisa natural. Só que fora disso nós já sabemos, por exemplo, né, a Fabi comentou agora a respeito da documentação que nós assinamos e nós estamos agora a cada 3 anos nós fazemos a renovação do termo de voluntariado, e isso porque o termo de voluntariado significa que aquele voluntário, independentemente da tarefa que ele realiza dentro do trabalho, se ele presta algum tipo de serviço, não importa se é uma vez, se são todos os dias, ele estabelece um vínculo com a instituição, partindo do princípio de que a instituição responde pelas ações desse colaborador. Então, se ele vai participar de um dia e nesse dia ele pratica uma violação, quem responde somos nós, não é ele, pelo fato de nós termos a responsabilidade. Então, nós fazemos esse termo. Por quê? Porque nós temos casas espíritas em que voluntários processam centros espíritas para ter causas trabalhistas, para ter direitos trabalhistas reconhecidos. Nós temos pessoas que são espíritas e que participam de eventos com filmagens, com artigos e deixam de ser espíritas e pedem para o documento, para a imagem dela ser retirada. Nós já tivemos casos reais disso.
tivemos participação de técnicos que colaboram com o nosso trabalho, e quando você fala, poxa, você pode ceder para nós? Não, não, não posso. Só se for para assinar um contrato. Então não assina o contrato. Então aquilo que a gente faz de boa vontade é uma coisa, aquilo que é necessário fazer dentro da legislação terrena, da legislação humana, é outra. Então nós estamos lidando com um cadastro de colaboradores que entra, nós temos uma planilha cheia de endereços, cheia de CPFs, nós temos atendimentos em que as pessoas colocam dados sensíveis das suas doenças, de suas crenças, de seus conflitos. Então é necessário que nós tenhamos um rigor enorme para casas espíritas, por exemplo, os atendimentos espirituais que são feitos, os atendimentos sociais, os pedidos de prece. As pessoas colocam ali, olha, eu preciso de uma prece porque meu marido é alcoólatra. Essa informação ela é absoluta, ela tem que ser guardada em cofre dentro do centro espírita. Não pode ser colocada em caixinha solta, não pode ser colocada em livro aberto. Então são detalhes assim que a gente pensa assim, poxa, mas eu estou ali rezando por ela. Pois é, reza, mas reza em silêncio. Porque ninguém tem nada a ver com isso do que a gente está fazendo. Os dados que você coleta é uma cesta básica. Aquele dado divulgado causa um constrangimento para aquela pessoa, que pode gerar um dano moral, que se ela tiver esclarecimento, ela processa a casa espírita por dano moral e muitas vezes por dano material. Então são situações que a gente fala, meu Deus do céu, esse mundo real é muito chato. Pois é o mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração a gente não vai ter problema nenhum com isso, mas por enquanto a gente tem. Então, dentro desse rigor, que nem sempre é possível, que nós temos a felicidade de ter a Fabiana orientando juridicamente o nosso trabalho. Mas quantas casas espíritas têm essa facilidade? De ter alguém que possa tirar uma dúvida, de que alguém que possa trazer um esclarecimento. Então, a questão é, se não consegue fazer da forma rigorosa, procure tanto quanto possível minimizar todos os danos que possam acontecer. Tirar gavetas, colocar chaves, dados expostos, colocar dados guardados, documentos têm que ficar em lugares muito seguros, os procedimentos dos trabalhos, dos atendimentos, muito bem regulamentados, com pessoas orientadas pela diretoria. Então, quer dizer, não consigo fazer porque nós não temos. Então, toma cuidado. Spoiler. Pois é. Então, tudo isso é muito importante. Porque a gente vai vendo assim, isso que é colocado, porque é o papel que isso, tudo que eu estou falando é que cabe essa orientação jurídica que a gente está fazendo. Porque do contrário, a gente vai fazer com boa vontade, e boa vontade a gente sabe que não funciona, né? Então, eu só queria trazer esse complemento, porque a Fabi estava comentando sobre a chatice do jurídico, sobre a chatice das questões do nosso dia a dia, e infelizmente é real dentro do nosso mundo. A gente não pode negligenciar esses detalhes. Então, era só complemento, Fabi. Mas eu tenho certeza que foi só um spoiler, que eu tenho certeza que você vai trazer direito agora. Não, foi ótimo, muito bom. Fabi, deixa eu roubar um pedacinho do André ainda, nessa exposição que ele fez agora, só para complementar uma informação. A última lei que nós temos aí que cumprir com relação ao atendimento ao jovem e todos os seus necessidades que a casa espírita precisa ter através do seu trabalhador, principalmente com a certidão a certidão de antecedentes, né? Desses antecedentes criminais. A minha pergunta é, ela também deve ser um documento sigiloso entre o colaborador que está ali, o trabalhador que está ali, e o dirigente da casa espírita ou alguém responsável, porque pode vir uma certidão negativa. Isso não pode ficar exposto. Como é que a gente deve lidar com essa informação dentro da casa espírita? Porque podemos ter 6, 7, 8 pessoas nessa atividade e pode acontecer de uma certidão ela vir com algum processo na área civil e aí essa situação ela é tratada especificamente pelo responsável da atividade, é isso? Fabi, só um instantinho. Na última sexta-feira, o Espiritismo.net tem um programa chamado Espiritismo Net Entrevista. E quem foi entrevistado foi o nosso amigo Fábio, que ele é do Conselho Federativo, Conselho Federativo Nacional, e ele é defensor público lá da Defensoria do Maranhão. E ele participou de uma entrevista falando exatamente dessa questão desse documento de antecedentes criminais para colaboradores da evangelização. Depois a gente pode passar para a Fabi, ou para você, Mauro, para você distribuir esse link para todos ouvirem, porque o Fábio veio exatamente tratar dessa questão
que Ótimo. trouxe esse burburinho todo da obrigatoriedade É. e tudo mais. Então ele veio falar exatamente nessa visão mais jurídica, né? E o Espiritismo.net, nós temos um comitê gestor de LGPD, né? A partir do nosso trabalho, que inclusive a Fabi e eu fazemos parte dele. Então seria interessante uma casa espírita ter um grupo de colaboradores, como se acontece num hospital. Eu faço Uhum. parte da questão de infecção hospitalar. Então eu vou visitar todos os departamentos do hospital e vou mapear todos os riscos de infecção. O pessoal do comitê gestor vai mapear todas as atividades da casa espírita para saber quais são os eventuais problemas e como minimizar ou até mesmo eliminar esses tipos de risco. Tá? Só para poder complementar, Fabi. Tá Depois eu bom. mando para Obrigado, vocês o André. link então, tá bom? Obrigada, André. Não, é bacana, porque o Fábio é uma pessoa super preparada, vai dar uma orientação maior e ótimo, porque a gente aproveita o tempo, né? Mas para não estender muito, mas só uma coisa que eu queria trazer para vocês. Essa questão das certidões, a gente está falando de dados que eles são públicos, entre aspas. Para eu ter acesso à certidão de antecedente de uma pessoa, eu tenho que ter os dados pessoais dela, sim. Então, eu tenho que ter o RG, normalmente é o RG, o nome, a filiação, né? Então, não é qualquer lugar, não é eu tô curiosa, vou saber se o Mauro tem antecedentes, bota o nome dele lá, eu sei. Não é assim, por conta desse potencial de danos, né? É, exatamente, Walter, pode colocar o link lá no grupo Casa Legal, viu, André? Agora, o que que acontece? Aí, vê, não é nem um caso da LGPD, porque eu preciso dessa certidão para eu atender à lei. Então, aí eu não preciso, por exemplo, do consentimento. Perdão, é um dado pessoal, é um dado, né? Eu não vou precisar, desculpe, não é da LGPD, é do consentimento. Agora, vocês imaginam eu pegar esse dado, eu chegar para uma reunião e falar, meu filho, você não pode participar desse trabalho porque você tem antecedentes. Então, percebe que eu não preciso ir tão na lei para entender que isso é um absurdo, eu não tenho como cogitar isso? Eu tenho que manter sigilo disso. Chama num ponto, fala, olha, infelizmente a gente vai ter que ver um outro trabalho, porque agora tem uma lei assim, assim, assim. Você não quer fazer outra coisa? Você não pode trabalhar na cantina, sei lá, né? Então, quer dizer, são coisas, gente, que extrapola a lei, tá? Que extrapola, vai para um princípio básico de que eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, tenho que trabalhar pensando nas consequências, e isso é boa-fé. Essa boa-fé que eu estou dizendo, ela está lá na Constituição. Ela pauta os nossos atos. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, eu sempre usava nos cursos, faça ao outro o que gostaria que fizesse. Que, aliás, não fui eu que estou falando, é Jesus que falou. Então, aquilo que a gente aprende, a gente pode usar sim, ele não vai dar erro, não, vai ser muito bom. Mas aí, Walter, né? Walter, depois a gente tem que pedir a certidão e tem que manter sigilo dos dados, e depois o Fábio vai explicar direitinho lá no link para vocês. A gente tem que pedir ou a Ah, gente pode pedir os dados para poder pedir, fazer não, isso? vocês têm que pedir os dados. Não precisa de termo de consentimento. A Ah, gente vai chegar lá. É tá que bom, acabou antecipando um pouquinho. A tá gente bom. vai falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só passar para a Marla, que a Marla está com a mãozinha levantada há um tempão. Fala, Marla, por Só um favor. minutinho. Antes de passar para a Marla, só para avisar os companheiros que a gente vai dar a voz à Marla e vamos dar tempo para a Fabi continuar, gente, tá bom? Senão não vai dar. Então não vai dar. É só para descontrair. A gente tem fora da caridade. Como é? Fora da caridade não há salvação, né? Agora, fazer caridade está dando trabalhão, né? Porque não Sabe, está gente, eu vou fácil, né? dizer para vocês. Eu estava pensando nisso. Outro dia eu até vi uma história assim, depois eu fiquei pensando. A gente fala que dá trabalho seguir a lei, tal, 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 mas vocês já pensaram o que era ser cristão lá na época do Ave Cristo? Na época da Lívia? Na época de Jesus? Na época de Pedro, de Tiago? Gente, na boa, isso daqui a gente dá conta. E a gente está junto. Por isso que a unificação é tão legal, por isso que a unificação é tão bacana. Aqui tá, a Cida fala assim, que o próprio trabalhador não pode emitir? Pode também, não tem problema não, tá? Mas o É sigilo é só importante pedir. se manter.
Desculpa. tranquilo. Gente, é uma certidão tão fácil de pegar. Você pega, você vai ter os dados do pessoa ali no termo. Você pega na internet, entra, tá tudo bem, ó, fica quietinho, feliz, segue, vida que segue, tranquilo. A gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes eu tenho essa impressão, às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas é tão complicado? Calma, não é tão complicado, a gente dá conta, a gente consegue. Vamos pensar no exemplo, né, do pessoal lá dos primeiros cristãos. E a gente vai ver que os nossos leões aqui são, ó, tranquilos. Vamos seguir? Para pedir para o nosso irmão que está com a identificação Motorola Moto G2, para que ele possa se identificar de seu nome e sua casa espírita, tá bom? E nossas irmãs Léia e Lícia também, por favor, coloca o nome da sua casa espírita. Pois não, Fabi, pode seguir. Mauro, também tem um iPhone sem Esse eu sei qual identificação. é, vou renomear Sabe? aqui. Tá ótimo. Isso aí, pessoal. Todo mundo colocando os nominhos para gente aqui, por favor. Então vamos lá, Jana, por favor, adianta para gente. Bom, outro ponto importante, tá? Quem tem responsabilidade aqui pelo quê? Vamos descobrir quem são aqui os atores em tudo isso. Nós temos praticamente três players, três autores, três jogadores aqui no meio da história toda. O primeiro é o titular de dados pessoais, que é quem vai ter os dados coletados. Quem for titular de dados pessoais aqui em algum momento, levanta a mão. Todos somos. Então, você é titular de dados pessoais, eu sou, Mauro, André, Sérgio, a Marla, todos nós somos. Só que em determinados momentos a gente muda de posição. Controlador. O controlador é a casa espírita, no nosso contexto. É quem determina como será feita a coleta desses dados pessoais e como vai ser feito o tratamento. Ou seja, vamos supor, a assistência espiritual na casa espírita de vocês. Tem o coordenador, né? Tem alguém lá responsável que está alinhado com a diretoria e vai falar: olha, a gente determinou o seguinte: vai fazer parte da ficha o nome, a cidade, a idade, pronto. E vai fazer parte também da ficha o tipo de passe que vai tomar. Vai tomar é ótimo, né? Que vai receber, tá? Isso aqui é a ficha. Ok. Essa é a determinação do controlador para a coleta de dados que ele está procurando tornar anônimo, o máximo possível. O primeiro nome, Fabiana, idade, cidade, Santo André, São Paulo. Ninguém vai descobrir, tem trilhões de Fabianas aqui, né? Então tá tudo certo. Isso é o que o controlador falou. O operador é quem faz a coleta de dados. Então, o atendente fraterno que vai coletar o meu dado, né? Fabiana, tal, idade, cidade e tal. Ah, vai receber o passe A3, sei lá, desobsessão, enfim, né? Vai precisar de tudo isso. Ok, pronto. Esse é o operador. Vamos supor que o operador, sabe? A gente às vezes tem uns voluntários em metantão, falar, não, mas olha só, eu acho que tem que ter mais coisas. Fabiano, me fala aí, qual é o teu endereço? Não, porque tem que saber, endereço. Tá, e qual é o nome do seu marido? Seu filho? Peraí, ele tem doença assim? Nossa, ele tem uma doença assim, vamos anotar. Percebe que o operador, desculpa, o operador não está cumprindo o que o controlador está falando. Em resumo, o voluntário não está cumprindo o que o coordenador dele falou. Ah, mas por quê? Porque eu sou muito melhor. Não vamos nem questionar isso. O fato é que, se der alguma coisa errada no vazamento desses dados, quem responde quem é? O controlador. E quem que é o controlador? A casa espírita. E como é que fica isso em termos de responsabilidade? Acontece que o voluntário só não vai ter responsabilidade sobre um dano se ele comprovar que agiu de acordo com as normas do controlador. Ou seja, percebe que essa vaidade a gente tem que começar agora a lidar com ela,
Porque eu vou me isentar de responsabilidade se eu falar, não, peraí, olha, eu coletei os dados direitinho. Não coletei mais nada do que eu queria, eu coletei só direitinho. Aí tá ok. E se, vamos supor, aconteceu alguma coisa, né? E esse controlador falou: não, mas eu agi de acordo com a lei. Eu pedi para o meu operador, para o meu voluntário, coletar só esses 4 dados. Eu não sei o que que deu na cabeça dele, que ele coletou um monte de dados, né? Aí os dois respondem. Agora tem um detalhe: se o centro espírita falar, olha, eu orientei, eu passo em vistoria, eu reviso essas fichas, tem um revisor, a gente tem assim todos os cuidados, tudo isso fica muito bem cuidado, a gente tem todos os protocolos, eu consigo orientar, eu faço reunião. Isso tudo reduz imensamente a responsabilidade. Então, o que que a lei está pedindo? A lei está pedindo o quê? Governança. O que que é isso, Fabiana? Olha, você é um centro espírita, você é uma empresa, você é a casa de bolo da esquina. Quem vai cuidar dos dados pessoais? Você tem que saber quem é. E você tem que saber o que eles estão fazendo. E você tem que ter certeza que eles estão fazendo isso com muito cuidado. Então, é responsabilidade sua. Não dá para falar, não, mas fui eu, fui ele, foi. Não. E se o pessoa, o voluntário, não cumpriu a lei, ele vai responder junto. Percebe? A gente fala assim, é difícil, Fabiana, eu sou voluntária, eu estou ali. Sim, mas a lei está trazendo para a gente a oportunidade da gente trabalhar como equipe. Eu acho isso muito bacana, honestamente. É hora da gente trabalhar como equipe, respeitar, sim, a hierarquia. Vai lá no nosso lar, vai lá no Google, né? Tem lá os mentores. Eu sou mais inteligente que você me dá licença. Não tem isso, tem? Por que que aqui a gente quer ser assim, né? Então, sim, eu vou seguir a casa. Não concordo? Olha, Mauro, eu acho que não tá legal isso aqui. Vai expor demais a pessoa. Vamos conversar. Vamos trabalhar em equipe. O Walter colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A responsabilidade é do centro espírita na figura do seu CNPJ e CPFs, exatamente, individuais, exatamente. Peraí, CPFs da diretoria, calma aí, vamos devagar. Não, não, calma lá. Aí acho que já está um pouco demais. Vamos reduzir um pouquinho. O que que o Walter está falando? Então, responde todo mundo, diretoria. Não, vai responder a instituição e aqueles que realmente tiveram responsabilidade no evento ali danoso, tá? Desde que comprovem que não seguiram, desde que se comprove que não seguiram a lei. Se essas pessoas comprovarem que seguiram a lei, que fizeram tudo direitinho e tudo de acordo com o que a instituição trouxe de regras, e as regras, óbvio, estão de acordo com a lei, não tem responsabilização, percebe? Por quê? Porque dados são muito frágeis, a gente sabe disso. A ideia da lei é: vamos proteger. Eu, Fabiana, presidente, diretora do Centro Espírita, tenho responsabilidade? Tenho. Você, Mauro, que faz a limpeza do Centro Espírita, olhou um dado, pessoal, tem responsabilidade? Tem. Qual o nível de responsabilidade? Igual. Então pera, o que que o presidente, o diretor, o coordenador, todo mundo tem que fazer? Orientar. Registrar essa orientação. Passa a circular, passa termo, avisa. A gente tem as reuniões nossas no Espiritismo Net, imagina, é todo o Brasil. São gravadas, são feitas via Meet. Volta e meia, tem alguém de nós lá, André ou eu. Gente, apaga todas as mensagens no nosso e-mail institucional. Só vamos responder e-mails de atendimento fraterno no e-mail institucional, né? Mas não pode porque está quebrado. Eu posso responder no meu particular? Não, você não pode responder no seu particular. Pode fazer atendimento fraterno no YouTube? Não, você vai direcionar no chat. Posso fazer no WhatsApp? Não. Por quê? Porque tem regras, tem procedimentos no espiritismo.net e você tem que seguir essas regras. Mas vocês são chatos.
Sim, nós somos chatos. Por quê? Porque, gente, quando eu defendo a minha instituição, eu não estou defendendo o nome espiritismo.net. Eu estou defendendo mais de 40 mil atendimentos fraternos que já foram feitos. São 40 mil pessoas. Pensa nas famílias envolvidas. Preces, nós temos preces, eu não sei os dados agora, né? Depois até o André passa para a gente atualiza. Mas eu lembro que estava em torno de 700 a 900 pedidos de prece por mês, por semana, né, André? Por semana, com dados pessoais. Gente, eu tenho que ter procedimento para proteger esses dados. E se a pessoa quer ser voluntário e não quer seguir as regras, olha, meu amigo, me desculpe, você pode procurar uma outra casa, porque eu tenho que proteger essas pessoas que confiam na gente. Vocês percebem que do ponto de vista espiritual, isso foge da persona. Eu estou trazendo, a lei sem querer está trazendo um convite para a gente parar de cuidar da persona, da nossa vaidade, do nosso ego, para trabalhar como instituição, como equipe. E você quer saber, gente? Eu acho que essas dificuldades todas convidam ainda a fortalecer a unificação, que eu acho muito importante. Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, dá um medo, né? Pode passar, Jana, por favor. Vocês vão ver até o menininho vai falar: Meu Deus, então eu não posso fazer nada. Pode, mas vamos tentar agir de acordo com a lei. No máximo possível, no meu melhor. Pode avançar, Jana. E quando eu não souber, e quando eu não souber isso, pede ajuda. Estamos aqui para isso, tá? O Sérgio falou que achou algo mais chato que eu. Gente, eu tô achando que isso é bullying. Viu? Vem André, você é chata. Vem o Sérgio, você é mais chata que eu. Peraí. Ou vou ter que falar que bullying é crime. Então, já estamos conversados. Então, vamos lá, gente. A gente é o chato. Mas vamos lá. Então, posso coletar dados pessoais? Sim, de acordo com a lei. Aí a lei tem um artigo 7º, que tem um montão lá de coisas que autorizam você a coletar dados. Uma delas é obrigação legal ou regulatória. O que que é isso? Essa história dos dados que você vai precisar coletar dos evangelizadores. Tem antecedentes ou não? Não. Né? O termo de voluntariado. Eu preciso pedir autorização para fazer um termo de voluntariado? Não. A lei manda eu fazer. Então, tudo bem, eu posso coletar o dado. Lógico, eu vou ter que pedir para a pessoa, né? Se a pessoa falar, não, não vou te dar, então tá, tchau de novo, você procura outra casa. Mas você vai precisar coletar esses dados. Por lei, não precisa de autorização. Mas quando não é o caso, e quando não é o caso do restante dos incisos, que não é, tá? A casa espírita, pelo que a gente viu, são dois ali possibilidades, que é a obrigação legal, ou quando não se encaixa em nenhuma, é o termo de consentimento, que é a segunda hipótese que a gente vai trabalhar. E o que que é o termo de consentimento? É um documento, uma coisa que você vai pedir ali para a pessoa que for coletar os dados, anotar. Ah, Fabiana, então a pessoa vai pedir prece. E eu vou ter que pedir um termo de consentimento? Se você ficar coletando dados pessoais, sim. Se você colocar, por exemplo, o nome da pessoa, sei lá, primeiro nome e a cidade, aí não, porque não dá para identificar. Pelo menos numa cidade como a minha, que é bastante gente. Se for uma cidade muito pequenininha, eu não sei. Ah, mas como é que é isso então? Imagina, eu estou lá no meio de um atendimento fraterno, vou ter que colocar um termo de consentimento? Vamos ver o que é termo de consentimento? É uma manifestação, tá ali, vamos ler junto. Manifestação livre. O que quer dizer isso? Que a pessoa opta, ela não é obrigada a fazer isso. Ah, mas espera. E se ela não quiser assinar o termo, então, ela não vai ter acesso ao seu serviço, tá? O que eu estou querendo dizer é, se a pessoa ela tem liberdade para ir ali conversar com vocês, falar, não, eu gostei, eu quero, então posso assinar, ok, tá? Não existe uma coação. Lembra que a lei foi feita para o macro, para tudo. Ela é informada. Lembra aquele texto que eu falei para vocês que ninguém leu lá, de 40 mil páginas? Então, aquilo é informação? Não, aquilo é um monte de papagaiada que ninguém consegue entender. E é isso que a lei agora veio falar. Aquela papagaiada, aquela pataquada toda,
que ninguém entende, de não é termo de voluntário. Desculpa, gente, eu fui ler aqui, eu me perdi. Aquela coisa enorme que ninguém entende não é informação, não é informação, é quando eu sou clara, quando eu uso uma linguagem adequada. Imagina eu pegar um juridiquês e colocar ali para a pessoa que vai, sei lá, receber uma cesta básica. A gente não precisa entender se a pessoa não tiver cultura, adequação, enfim, estudo. Imagina eu fazer isso com uma criança, né? Criança não, porque não é o caso, mas eu pego um jovem, eu coloco uma linguagem assim, rebuscadíssima, do início do século passado, não vai entender, né? Então a lei está dizendo que olha o teu público-alvo, olha quem você quer chegar, olha para quem você está passando o seu termo de consentimento. Ele tem que ter uma informação que ele entenda. Se ele não entender, não está informado, não vale nada. É zero, errou. Entendeu? Aí vocês vão falar, tem modelo? Eu vou falar, entra lá no Espiritismo Net que a gente tem um monte lá de modelinho. Se você vai pedir prece, vai ter modelo. Se você vai pedir o chat, vai ter modelo. E aí vocês vão ver o que que é. A gente fala assim, olha, muita paz, né? É nosso serviço, eu estou informando para que que serve a coleta de dados. Olha, o nosso serviço, a gente vai precisar do seu nome, do seu e-mail, né? Do seu, acho que é a cidade, porque nós vamos conversar. Eu preciso do seu nome para falar com você, do seu e-mail para te mandar material, da cidade para ver se eu consigo te auxiliar de alguma forma. Você concorda com isso? Bom, como que eu provo que eu tenho esse termo de consentimento? É simples. Volta lá, governança, procedimento. Se a pessoa não concordar, ela não consegue avançar. Porque é a forma que eu tenho de comprovar que aquela pessoa realmente que eu atendi assinou, entre aspas, ela concordou, ela deu o aceite no termo de consentimento nosso. Ah, mas é só isso? É. E no final ainda coloco, olha, se você quiser mais informações mais detalhado, tem a política de privacidade, o termo de uso lá no site. Dá uma olhada lá. Eu estou conversando com uma pessoa que está em sofrimento. No início, o nosso termo era mais duro, era mais jurídico. Depois a gente pensou, poxa, mas isso, a pessoa se assusta, ela está com dor, ela está triste. Então mudamos, tornamos um termo muito mais acolhedor. Isso é um documento jurídico? Sim. Olha que lei bacana. Essa lei é linda, gente, olha que fofa. Ela está falando, use um termo que a pessoa entenda. Isso é muito legal. Aí vocês vão falar, então eu posso usar esse termo? Depende. Depende da realidade da sua casa. Ah, mas e se eu não fizer exatamente assim? Adequa. Mas eu não tenho um advogado aqui. Não precisa. Isso é o mais legal. Tem necessidade. Ela quer que seja uma informação clara do que você vai fazer com os dados pessoais daquela pessoa, tá? E linkar a finalidade. Isso é importante. Eu não posso coletar dados pessoais da pessoa para fazer um atendimento fraterno e mandar a propaganda da livraria. Não pode, entendeu? Às vezes a casa tem site, você aceita receber ali informações de promoção, sei lá, eventos? Aí, ok, a pessoa está dando um ok, que ela está concordando com isso. Mas se eu não falo, isso eu não posso fazer. Eu tenho que linkar a informação com a finalidade. Eu estou colhendo seus dados para esta e esta finalidade. E ponto. Você concorda? Concordo, acabou. Aí eu falo para vocês, é complicado? É, mas imagina você do outro lado. Aí fica mais fácil. Jesus era máximo, né, gente? Deixa eu só ver aqui, alguém colocou aqui alguma coisinha. A Terezinha, até quem só estuda na casa precisa. Não, porque quem só estuda não é voluntário, tá? O voluntário é aquele que exerce uma atividade de trabalho, né, de tarefa ali na sua casa, tá bom? Se a pessoa não assinar o termo e mesmo assim participar da diretoria. Olha, depende muito da situação da diretoria, aí é de cada estatuto. Se para ser diretor exige que você seja um voluntário, bom, a bem da verdade eu entendo que o diretor ele é um voluntário, ele
teria que sair da diretoria, né? Mas eu acho que ele deveria dar o exemplo, antes de tudo. Vocês percebem que passa muito por uma questão de ética, né? Não tem como, gente. Como é que eu vou ser diretora, não vou assinar meu termo, eu estou acima da lei? Não dá, né? Então, mas vamos passar para adiante. Depois a gente volta nesses assuntos, assim, um dia. Não sei quanto, tá? Eu vou falar rapidinho sobre isso, que é um... Aí vocês podem olhar lá no Espiritismo Net também, vai ter a nossa ADAP. Ah, mas só tem a de vocês? Não, tem um monte, né, por aí. Vocês podem ler e adaptar. Por quê? Porque a gente tem que adaptar a realidade da nossa casa. Não adianta pegar do Espiritismo Net, que é uma casa 100% ali praticamente virtual, e trazer para mim, que é super, super mega presencial. Pequenininha, que eu atendo ali em poucas pessoas, eu tenho um trabalho diferenciado e faço ali um atendimento de assistência de cestas básicas, o que a gente não faz, né? Então a gente tem que adaptar, né? Mas dá para vocês coletarem esses dados e montar o de vocês, isso é muito importante, porque política de privacidade é como eu lido com os dados pessoais seu. Eu coletei seu dado pessoal, meu amigo, eu vou lidar ele com carinho, eu vou guardar, não vou compartilhar com ninguém. Eu só vou usar para aquela finalidade. Cada finalidade é isso, isso, isso. Tá? É isso, é informar, é informação. A informação que você quer receber, você vai passar para o seu público. Termos e condições, como que eu, cada atendimento, cada vez que eu coleto os dados, eu vou lidar com esses dados. É isso, é transparência. E mais, não é política de privacidade para algum diretor, o coordenador, ou aquele voluntário que carrega o piano, sabe? Pesquisou na internet, fez um trabalho belíssimo, adaptou, nota 10, mandou para a Fabiana olhou e falou: Uau, maneiríssimo, pode colocar aí. E só ele coloca. Ele coloca no site e fica lá, de enfeite no site. Não é isso. É todo mundo da casa. Vai ler aquilo, vai entender aquilo, vai falar: então é assim que a gente lida? É. Ah, então tá. Por quê? Lembra que eu falei do voluntário lá que responde? O voluntário tem que agir de acordo com a política de privacidade, com a forma como eu lido com dados pessoais, com aquele cuidado com o qual eu lido com os dados pessoais. Tá? Então, eu vou dizer o quê? Olha, como que eu faço, o que eu vou fazer com aqueles dados, com o seu RG, com o seu e-mail, e depois eu vou dizer também como eu vou eliminar. Aí eu tenho que eliminar dados? Sim, um dia vocês vão ter que eliminar. Quando? Quando não usar mais. Mas a galera tem um apego com dados pessoais, com tudo, né? Pode pagar. Tá vendo, ó? A lei promovendo evolução. Gente, acabou o apego. A gente tem que trabalhar isso também. Dados pessoais dos outros não é para ser propriedade nossa. A gente usa aí, ó, descarta com cuidado, tá? Aquela, sabe as urnas que a gente coloca os nomes das preces? Aqui no meu centro é assim, a gente põe um nomezinho com a pessoa, tal, o endereço põe numa urna para receber vibração. Acabou, pica, queima, não sei. Faz de um jeito que não dê para identificar, mas tem que ir embora um dia. E como o André falou, é muito importante a gente ter esses dados, ter essas políticas, e nessa política indicar quem quer, se eu tiver alguma dúvida, com quem que eu converso? Quem que vai ser o responsável por esses dados? Vai ser uma pessoa? Vai ser uma equipe? Tá? Que esse aí a gente chama de encarregado de proteção de dados. E por que que é tão importante? Porque nós, de uma maneira geral, coletamos dados sensíveis, que são aqueles dados de, né, saúde, sexualidade e tal. E quem coleta esses dados obrigatoriamente tem que ter política de privacidade, termos e condições e o encarregado de proteção de dados. Quem vai ser? Vocês vão escolher entre as pessoas ali mais habilitadas, aquelas que têm mais disponibilidade para realizar esse trabalho. E qual é o trabalho? Primeiro de tudo, conhecer os dados pessoais da sua casa. Pode avançar, por favor, Jana. Eu já vou chegar aqui. Mas antes tem um outro tema espinhoso.
né? Então, vamos ver. O encarregado, ele precisa conhecer o fluxo de dados da casa, né? Quando eu coleto dados, para quê? Quem fica responsável? Ah, pela fichinha do atendimento fraterno, é a galera da secretaria. O pessoal dos estudos, eu coleto dados da galera que está estudando. Poxa, eu vou guardar numa fichinha em tal lugar, só fulano que vai ter ali o acesso. Nossa, olha só, a gente pode pegar essas fichinhas, guardar cada uma num armário, colocar uma chavinha. Isso aí, gente, é cuidado com proteção de dados. Olha, é tão simples. Ah, mas eu faço um computador. Ótimo, coloca uma senha. Proteja seu computador, evite ali vírus, né? Tenha um cuidado com isso. É isso que o carregado vai fazer, vai cuidar dos dados, tá? E orientar. A gente tem outro ponto muito sensível aqui, muito, que dá um monte de dúvida em todo mundo. E, gente, eu vou contar para vocês, dá um monte de dúvida em todo mundo mesmo. Tamo junto, ninguém é exceção. Crianças e adolescentes. Criança. Bom, essa é mais fácil. Eu preciso do consentimento de um dos pais ou responsável para coletar o dado da criança. Até aí, ok. A questão é, e quando não for possível ter certeza que aquela pessoa é pai ou mãe, ou responsável legal? Teve um curso que nós fizemos, foi muito interessante, né? Que a gente trouxe a questão da internet. Na internet, gente, eu lembro que eu estava dando um curso, meu filho apareceu no meu celular. Seu filho acaba de fazer uma compra. Na verdade, eu fiz uma compra, que não fui eu, foi meu filho que fez no meu nome. Na época ele tinha acho que 11 anos. Falei, aí, né? Como que a gente vai ter certeza de quem está comprando, de quem está lidando, e quem realmente é aquela pessoa que está do outro lado dando consentimento? Mas aí surgiu um outro caso. Eu acho que foi até no caso espírita legal também. E era um caso complicado, porque a casa espírita ficava muito próximo de uma comunidade. E as crianças iam lá, não era com os pais, não, na evangelização. Era criança, assim, de 11 anos, carregando uma turminha, assim, de 4, 5 anos. Levava lá e ficava. As crianças tinham lanche, tinha aula com as tias, tinha toda aquela coisa gostosa, mas os pais não estavam ali dando autorização nenhuma, né? Nem era caso da LGPD, era para ficar lá mesmo, né? E isso traz uma série de responsabilidades. Então, assim, quando a gente tem uma criança que o pai e a mãe leva lá na evangelização, você vai anotar o nome da criança e tudo, pega o visto do papai e da mamãe. Ah, mas não é o papai e a mamãe, é a tia. Tia, você pede para o papai e a mamãe colocar o visto para gente, por favor? Coloca que fulano tal é o pai e a mãe. São cuidados que a gente tem, tá? Agora, adolescente, gente. Adolescente. Adolescente não é maior de idade. Adolescente é entre ali 12 e 17 anos, né? Na verdade, 13 anos e 17 anos. 12 anos ainda é criança. 13 a 17. Essa pessoa menor de idade em formação pode dar consentimento? Pode. E você, casa espírita, vai aceitar? Não sei. Depende. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa que está sujeito ao pátrio poder. Pensa na gente, tá? A gente tem até um trabalho com jovens, né? A gente queria até abrir o Evangelho no Lar online com jovenzinhos, porque a gente tinha uma procura boa, né? De 13 anos, 14, 15. Imagina a gente dar esse espaço para esse jovem, ele consente, só que a família é evangélica. Aí o pai vem babando em cima da gente. Com razão. Porque pela LGPD, é ok, mas ele está sujeito ao bate-poder. Como é que fica? Não suspende. E até você discutir isso tudo, não, mas pode, mas não pode, mas tem direito, não tem, nananana, pensa dor de cabeça. E como é que faz, Fabiana? Pois é, não sei, a gente, cada caso é um caso. Cada caso tem que ver com a diretoria. Volto, equipe. Volto, unificação, vamos nos ajudar. Cada caso é um caso, cada casa espírita trabalha de uma forma com jovens e adolescentes. Da minha opinião pessoal, não colete dados. Para quê? Tá, você vai deixar a criança lá na evangelização, sei lá, a manhã inteira, sem os pais, é outra conversa.
conversa, você tem que ter essa autorização por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas coletar dados, pegar foto, gente, é direito de imagem, eu sei, mas é complicado, é muito complicado. Tem um dado muito interessante do comissário, chama ICO, né? É um site do Reino Unido, tem muita informação legal sobre LGPD. E é acessível, uma linguagem muito tranquila. Vocês botam na tradução, fica, ó, mamão com açúcar, uma delícia. E ele fala o seguinte: só porque uma criança, no caso do Reino Unido, tá, tem idade suficiente para dar seu próprio consentimento, não significa que ela não seja mais uma criança. Aqui para nós também. Só porque um adolescente tem idade para dar o consentimento, não quer dizer que ele deixou de ser adolescente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como resolve? Como eu falei, evita dados. Não tem jeito, tem que coletar dados, pega autorização dos responsáveis. Na minha opinião, ainda aqui no Brasil, é a forma mais segura. Ah, mas isso é inviável. Bom, então vocês vão resolver isso lá na sua casa espírita, cuidando de que pelo menos tudo que for feito para esse menor vai ser do melhor interesse para o menor, para o menor. E vocês vão me falar, mas é lógico, mas lembra, eu estou falando aqui alguma coisa objetiva ou é tudo subjetivo? Então, são riscos que a gente precisa pensar e tem que trabalhar esses riscos. Tem um caso que a gente teve no atendimento fraterno. A gente é diferente da casa espírita presencial, né? Não tem como falar, não, você não entra. Quando a pessoa dá o terminho lá, ela já entrou, porque eu não peço ali informação, acho que a respeito da idade, acho que pede, mas não tem a gente não colocou um bloqueio. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma criança que está em perigo. Uma vez nós atendemos uma criança que tinha uma menininha, uma menininha não, né? Uma jovenzinha, ela tinha 13 anos. Ela veio falar do namorado, que já tinha acho que 18 anos, não lembro ao certo, mas era um rapaz bem mais 17, 18 anos, bem mais velho do que ela. A gente considerou que estava em risco. E a lei permite, então, o atendimento uma vez quando a criança estiver em risco. São tudo questões que precisam ser bem pensadas, bem pesadas, bem conversadas com as casas espíritas, com os diretores de cada uma delas, tá? Isso é bem importante. Ok? Eu vou avançar porque eu quero dar para vocês um exemplo, senão a gente não vai conseguir. E depois, se tiver dúvida, a gente faz uma caixinha, o Mauro passa. Lá no próximo encontro a gente tira as dúvidas, tá bom? Tira meia horinha de dúvida. Combinados? Porque vai aparecer um monte de dúvida, pode ter certeza. Pode avançar, Jana, por favor. Tá. Vamos trazer tudo isso para a prática? Eu queria até ter alguém aqui para me ajudar aqui, né? Mas vamos lá. Então, na prática, a gente sabe que a casa espírita tem diversas atividades. E as casas espíritas têm atividades distintas, cada uma tem uma atividade, cada uma exerce a sua atividade de uma forma, né ou não é? Então, tem um jeito, deixa eu pegar aqui, ó, a Érica do SEIC, né? Tem um jeito, o SEIC vai ter o jeito de fazer o atendimento fraterno, de coletar nome para vibração, de fazer estudos, de realizar as atividades da comunicação. A Marla do SEAC, então o SEAC da Marla vai ter outras formas de fazer as mesmas atividades. Por isso que é difícil a gente trazer padrões, modelos. A adaptação é fundamental. E conhecimento, conhecer como funcionam esses trabalhos, que é uma delícia, né? Vamos para lá? Pode avançar, Jana, por favor. Então, a gente vai trazer um exemplo aqui. Por exemplo, como que é feita a coleta de dados no atendimento fraterno, que provavelmente é uma atividade que toda casa tem, né? O que eu tenho que fazer para fazer, então, essa análise? Mapear o fluxo de dados, anotar no papel, no caderno, como que é o fluxo de dados. O encarregado, olha lá, quem vocês já estão pensando no encarregado, vai lá, moço, faz isso para gente, né? Como é que é? É complicado? Precisa saber a lei? Não, preciso saber como funciona. Então, por exemplo, que dados que vão constar na ficha, né? Se a gente tivesse mais um tempinho, né, a gente podia até pedir para um voluntário aqui dizer. O que é feito no relato? Vocês anotam? Vamos pensando junto.
onde que a ficha fica guardada? Ela fica guardada lá numa caixinha solta lá na secretaria? Ela fica no armário na sala de estudos. Essas fichas, elas são descartadas em algum momento? Como que elas são descartadas? O que que eu vou fazer com elas? Então, percebe que eu comecei a identificar quando o dado entra, a informação entra, o que é feito com ela ali na casa espírita, ali no meio, e a hora que ele tem que ir embora. É isso, super simples. E agora a gente já sabe, vê, aqui eu coloquei, hipótese legal, dados sensíveis, a gente já sabe tudo. Bom, não é atendimento fraterno. É obrigação legal eu atender uma pessoa? Não. Não é o outro sete, os outros incisos que estão lá no artigo 7º. Então, é termo de consentimento. Eu preciso de um termo de consentimento. Preciso de um termo de consentimento de 14 páginas, um monte de juridiquês? Não, eu só preciso falar, olha, eu vou coletar seus dados. Você concorda? Concordo. Você dá um vistinho aqui para mim? Ok. Tem dados sensíveis? Ai, Fabiana, não sei. O que que eu faço? Eu não sei se vai ter, porque a pessoa pode falar. Meu, não anota. O encarregado falou, cara, tem. Como é que eu vou controlar isso? É arriscado, não é? Eu vou fazer atendimento fraterno por WhatsApp. Maria, o WhatsApp é seguro? Será que é seguro? Quer saber? Não vamos anotar relato. Eu anonimizei. A FEB deu muito essa orientação, né? Eu acho ótimo. Quanto menos dado, melhor. Mas eu preciso anotar esses dados. Então pera. Então eu preciso ficar atento aonde? Se tem risco de vazamento. Opa, tem risco de vazamento? Tem. A pessoa vai atender pelo WhatsApp? Então para. Você vai atender pelo WhatsApp, mas tem que ter um compromisso firmado que não vai ter o WhatsApp Web, porque o WhatsApp Web outra pessoa da sua família pode ver, pode ter algum vazamento. Então vamos ficar combinados com isso? Combinados. Vamos anotar. Esse é o nosso procedimento. Como que eu diminuo o risco? Já resolvi. Como que eu vou eliminar esses dados? Bom, a gente atende vamos deixar aí uns 3, 4 meses, depois vamos deletar tudo? Vamos, beleza, combinado. Combina com a equipe, anota, procedimento. Dá muito trabalho. Pois é, galera, acabou a preguiça, vamos todo mundo botar todo mundo a trabalhar. Mas tá difícil, Fabiana. Vai ter mais bônus hora, confia. Não, gente? E é isso que a lei convida. Pensa no bônus hora, galera. Pode avançar, por favor, Jana. Pode. A mesma coisa com as outras atividades. Tem sites? Tem. Ora, eu vou ter cookie. O que que é cookie? Aqueles arquivinhos que eu coleto ali, informação da pessoa sobre a navegação dela. Por quê? Porque eu quero saber qual a preferência dela. Tem, mas eu só uso para saber onde que ela foi no meu site. No Espiritismo Net a gente usa para saber se a pessoa leu as notícias, os comentários, ou foi para atendimento, para a gente melhorar ali os nossos serviços, né, o que a gente oferece. Então é isso. Eu preciso coletar um e-mail para enviar notícias de eventos? Ok, mas eu não vou usar esse e-mail para eu mandar uma outra coisa. É isso, gente. É tudo que a gente conversou. Informação, coerência. Pode passar, por favor. Jana, pode passar o próximo slide também. Aí, desculpa. É isso. LGPD é isso. É boa-fé. Tá? Se eu tiver essa ideia de que eu tenho que proteger a pessoa, proteger os dados daquela pessoa que eu posso prejudicar, eu tenho que me comprometer em cuidar para não vazar e me comprometer em não compartilhar com outras pessoas, com outras casas espíritas, com um banco, com livraria, com sei lá quem. Não, é minha, é meu, eu vou proteger, eu vou guardar, vou fazer uma trincheira desses dados. Eu vou orientar todos os meus funcionários, os meus voluntários, todos vão ter esse compromisso. A gente vai fazer reunião para conversar, reunião para sensibilizar, trazer casos concretos. A gente vai mostrar como é importante o diretor seguir esses dados. Não interessa se ele é diretor, se ele é, sei lá, CEO do centro espírita. Não interessa. O do diretor ao todo mundo, até o tiozinho que faz a faxina, a tiazinha que faz o lanche, todos vão ter esse compromisso.
Eu vou conhecer como funciona aquilo que eu estou oferecendo para o meu público. Olha, eu estou oferecendo, sei lá, serviços de vibração, serviços de estudos. Como que isso funciona? Isso, gente, apesar de ser trabalhoso, traz também algo que eu acho fundamental. É o sentimento de pertencimento. Ninguém é melhor do que ninguém. Na casa espírita, perante a LGPD, todos somos iguais. Todos nós estamos juntos num único propósito, que é cuidar dos dados pessoais. E isso, amigos, a gente pode levar para outros instâncias muito mais importantes até. Todos estamos juntos para prestar esse acolhimento, a orientação, para ser trabalhador do Cristo. E como trabalhador do Cristo, eu tenho que trabalhar com excelência. Não dá para eu fazer de qualquer jeito, não dá para eu fazer meia boca. Eu tenho que trabalhar com cuidado, com amor, com presença. E isso é para todos. Eu acho que isso traz para todos nós essa consciência de que sim, não importa o que que você vai fazer na casa espírita, o seu trabalho importa. O seu trabalho é importante, é muito importante, porque faz parte de uma estrutura que no final atende muitas pessoas, faz muito bem. E isso precisa ser protegido. E a gente vai cumprir a lei para proteger isso. Vamos trabalhar juntos. Isso, gente, eu acho que é o mais importante. Ah, tem dúvida? Tem, porque é uma lei enorme. É uma lei que a gente não vai conseguir falar em 2 horas, mas a gente pode fazer isso junto. Para isso tem o CERJ, para isso tem a FEB, para isso tem os órgãos aí da unificação, tem o Grupo Casa Espírita Legal, temos um ao outro. Ah, eu posso te perguntar uma dúvida? Pode. Se eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe. E que bom, porque tenho certeza que todos nós sabemos um pouco de algo e somos capazes de contribuir, né? Só mais um slidezinho, por favor. Tá quase acabando, né? Esse daqui era aquele bisuzinho que eu ia deixar para vocês, tá? Vou falar rapidinho da proteção de dados de vocês. Esses slides, tá? Eu já falei para o Mauro, pode ficar para vocês, a gente vai compartilhar. Então, ali vai ter os dados. Tem o Registrato, que é um serviço do Banco Central do Brasil, é um órgão, vocês acessam pelo GovBR e tem ali o BC Protege Mais. Ali vocês impedem que abram contas em nome de vocês. É uma forma que o BC trouxe de proteção de dados. E é muito importante, gente. Todo mundo faz isso, tá? Fica aí a dica para vocês. E pode passar, Jana, por favor. Mais um slide. E aí, gente, é isso, né? Eu acho que é um recadinho aqui no nosso Emmanuel, que se tiver diante de rotinas deterioradas, sabe aquela rotina que você fala, ai, já deu? Vamos ter ânimo, vamos ter essa vontade, vamos rever. Mesmo que tenha desafios, vamos rever, porque a gente pode fazer esse trabalho. Gente, a gente trabalha para Cristo, olha para Jesus. Tem que trabalhar triste? Não. Carregando piano, arrastando sandália? Não. A gente tem que trabalhar feliz, né? Conquanto a rotina seja abençoada escola de formação, é necessário que reflitas nas possibilidades novas que se te descortinam à existência. Imagina o que seria da Terra sem a lei da mudança. Então é isso, meus amigos, a gente está junto para essas mudanças que os tempos trazem, mas graças a Deus, porque são eles que estão trazendo também progresso. E se vocês estão aqui agora, eu tenho certeza que é porque vocês querem fazer assim, querem fazer com excelência, com cuidado. Então não se assustem. Mais do que trabalhadores da casa, do Espiritismo Net, do SEAC, do SEIC, do SEAC, nós somos trabalhadores do mesmo chefe, né? Do mesmo local. Como diria Chico, guichês diferentes, mas estamos todos juntos. Então vamos seguir juntos. É isso, gente. Desculpa, é muita informação. Não sei se confundiu mais vocês, mas a gente está junto aí para o que vocês precisarem. Muito, muito obrigada da Obrigado, paciência de vocês. Fabiana. Obrigada, André, Obrigado. todo mundo. Nós sabemos que você trouxe apenas uma primeira pincelada, né? É algo que nós precisamos nos debruçar mais, com mais tempo, né? Para que a gente possa se ambientar com essa nova normativa, né? Que abarca todos nós. Mas nós te agradecemos imensamente, já nos levantou os cabelos, né? Já nos eriçou. Isso é bom porque nos chama a atenção para ir buscar cada vez mais, né?
Então, Fabi, eu te agradeço imensamente em nome aqui do Conselho 17º Seu, a todos que estiveram aqui, né, que trouxeram suas dúvidas, colaboraram com o debate. Fabi, com certeza, de alguma forma, nós vamos buscar a tua assessoria, né, mais de perto, para que a gente possa ajudar o movimento como um todo, tá? Muito, muito, muito agradecido. No mês que vem, pessoal, no dia 12 de abril, nós voltaremos aqui no encontro, no espaço do 17º, para continuarmos com esse tema LGPD e AIA. E o André Luiz é que vai, né, estar no lugar da Fabi, tá bom? Deixa eu só falar uma coisinha, Mauro. A Pois não. gente pensou em fazer assim, numa primeira parte, falar da. Porque assim, a gente vai falar de dados pessoais, entre aspas, vamos fazer só um tangenciar com a LGPD. Então, a gente vai falar da imagem, que todo mundo, né, adora, né? Direitos autorais, que também tangencia ali muito pertinho, e aí inteligência artificial, caiu o nosso querido André, que é um entusiasta da inteligência artificial, né? Tá ótimo. Obrigado, Fabi. Diga, Sérgio. Oi, Fabiana, muito obrigado pela explanação de hoje. Eu não quis pegar no seu pé, porque eu sou uma das pessoas que cuido também das questões legais lá do centro, e a gente sabe o quanto isso é árduo, né? Mas as pessoas precisam entender que a gente precisa defender a instituição, acima de qualquer questão. E temos condições de poder fazer isso e fazendo a caridade, como você mesmo falou. Mas foi muito mais para colocar as minhas palavras para você, de tudo que você esclareceu, e realmente essa é a nossa meta. A gente continua nesse mesmo caminho, fazer o bem sem saber a quem, mas dentro do aspecto legal. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Então, nós vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro. Mais uma vez, agradecendo muito a Fabi pela disponibilidade, pelos conhecimentos compartilhados. E vamos pedir a nossa irmã Valéria. Valéria, você pode fazer a nossa prece, querida? Sim, sim, posso. A Vamos gente lá. agradece aí, né, as informações da Fabi, gostei muito. Então, vamos lá, né? Querido Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade dessa troca de conhecimentos, desse encontro, de nós sermos esclarecidos e informados, para assim melhor atuar nas nossas casas, que possamos ter nossa organização, nossa tranquilidade da melhor forma possível, né? E proteger as informações necessárias. Abençoe a todos nós, que os nossos bons amigos continuem nos inspirando para que o nosso trabalho seja sempre feito da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo, querido mestre, e que possa sempre estar nos inspirando. Muito obrigado.